O Hospital Bicêtre em Paris, exclusivo para homens, é até ao século XVIII marcado pela sua estranha e confusa história. Neste hospital misturavam loucos e criminosos, na sua maioria capturados sem critério pelas ruas e becos de Paris. Fica comigo e vamos conhecer melhor esta história e perceber de que forma a arquitetura ajudou a alterar esta realidade. As primeiras evidências sobre a origem do Hospital de Bicêtre correspondem ao século XVII, no mandato de Luís XIII, com a compra de uma propriedade que servia para construir um hospital militar para receber soldados inválidos. Neste lugar existia um castelo, modelo gótico, construído em 1286, que entretanto teria sido abandonado e encontrava-se em ruínas, invadido e ocupado por malfeitores e indigentes. A partir de 1519, esse terreno foi adquirido de novo pelos regentes do reino, onde acabaram por utilizar algumas pedras desse castelo que se encontrava demolido para a construção do Hospital Hôtel Dieu em Paris. Em 1633, Luís XIII comprou o local, ainda com ruínas e várias terras dependentes, para construir o Hospital Militar. A ideia teria surgido anteriormente através do rei Henrique IV e foi projetado pelo arquiteto Jacques Le Mercier. Um ano depois, em 1634, o Hospital Militar de Bicêtre foi inaugurado em homenagem a Santo Louis, abrindo portas para todos aqueles que tinham servido no exército e que se encontravam em situação de velhice ou lesionados de guerra, nos quais os seus ferimentos tinham provocado incapacidade para se autogovernarem. Neste período, Paris vivia em contexto de guerra. Por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, que durou entre 1618 e 1648. E vivia-se em extrema situação de crise económica, em conjunto com as epidemias que marcam esta época. Por consequência, a maioria dos habitantes da cidade vive em condição de extrema pobreza. Paris, neste cenário de confrontos, era maioritariamente ocupado por mendigos, vadios, prostitutas e um grande número de crianças órfãs. Perante este panorama, Vicente de Paul, que era um missionário cristão dedicado às missões de caridade, em 1647 obtém permissão da Rainha de França e Navarra, Ana de Áustria, para usar uma parte do Hospital de Bicêtre a fim de acolher crianças abandonadas. Alguns anos mais tarde, em pleno reinado de Luís XIV, em 1656, o rei publica um edital que determina a criação do Hospital Geral, que é o que conhecemos como a rede de saúde pública, onde se estabelece a união de vários hospitais e centros de caridade. Nesse edital, institui algumas exigências, como por exemplo, para o caso de Bicêtre, que passaria a fazer parte desse grupo, iria receber apenas homens em situação de pobreza, em estado de loucura e com doenças incuráveis. Quanto às crianças do sexo masculino, seriam transferidas e recebidas no Hospital de Pitié, um outro hospital. Várias instituições passam a fazer parte do Hospital Geral. Mas não vamos falar de todas aqui, porque se uniram por muito pouco tempo ou porque será falado nos próximos vídeos, como é o caso do Hospital Salpêtrière, que recebe apenas mulheres e crianças do sexo feminino. Contudo, é importante adiantar que esta ligação teria como principal objetivo recolher, alimentar e alojar os pobres de Paris, encaminhando-os para uma vida cristã. Por outras palavras, minimizar a sensação de insegurança, de violência e da extrema pobreza que se vivia na cidade. Em teoria, tanto o acolhimento como o confinamento destes indigentes seria uma decisão voluntária, mas muito rapidamente o Hospital Geral assume um caráter de presídio e de domínio sobre os necessitados, passando a funcionar como um local de encarceramento. No caso de Bicêtre, exclusivo a homens de diferentes características, como por exemplo mendigos, vadios, ladrões, velhos, paralíticos, loucos e presos por ordem do rei, a partir de 1690 até assassinos após a construção do edifício prisional. Na verdade, passou-se a capturar e isolar nos hospitais gerais todos aqueles que poderiam representar uma ameaça ou todos aqueles que manifestassem qualquer comportamento que motivasse a desordem pública. Por exemplo, uma história contada por Foucault. No domingo de 13 de maio de 1657 foi celebrada uma missa solene do Espírito Santo,
E logo após a missa, pela madrugada de segunda-feira, movidos pela divina inspiração, a milícia começa a caçada aos mendigos pelas ruas e becos de Paris e a mandá-los para as diferentes instalações do Hospital Geral. Neste sentido, importa referir que o sistema de aprisionamento dos insanos, assim como a confusa mistura dos loucos com prisioneiros, ladrões e vadios, é uma característica presente em toda a Europa durante o século XVII e XVIII. Por isso, era natural os hospitais gerais equipararem-se às prisões. Contudo, o final do século XVIII é também apontado pela existência das principais iniciativas que viriam a introduzir novos conceitos sobre o paradigma da própria doença mental. Com isso, proporcionar diferentes condições ao nível da construção e adaptação dos hospitais. Neste panorama, o Hospital de Bicêtre tem um importante contributo, assim como os hospitais de Charenton e de Salpêtrière, que irei falar aqui no canal Louca História. Relativamente a Bicêtre, o segundo maior da época em França, a seguir a Salpêtrière, é um hospital que usufrui de uma localização privilegiada, numa cota elevada e uma desafogada paisagem, oferecendo uma atmosfera pura e arejada. Os edifícios que compõem a fachada principal, localizados a norte, foram erguidos em 1633 e correspondem à planta original. O seu desenho obedece a um modelo de projeto linear, com planos regulares e linhas paralelas, com uma área total correspondente a 300 metros quadrados. Entretanto, a planta de Bicêtre é obrigada a modificar em prol das diferentes funções que vai tendo ao longo dos séculos XVII e XVIII. Inicialmente, foi projetado para ser um hospital militar. 13 anos depois, converteu-se num orfanato. Depois, numa prisão e só então convertido em asilo e, por fim, já em pleno século XIX, num hospital, dentro dos modelos que conhecemos hoje. Estes novos usos causaram diversas alterações, nomeadamente com a construção de vários edifícios espalhados pelo recinto, o que necessariamente alterou a configuração original da área de ocupação. Estas ampliações não respeitaram as diretrizes do plano original e foram surgindo dispersamente ao longo de pelo menos um século. A primeira grande transição de funções, que obrigou às principais adaptações, dá-se após a Declaração de 1656, na junção do Hospital Geral, onde as duas utilidades anteriores de hospital militar e orfanato deixam de fazer parte do plano e o hospital passa a ser usado por indigentes, loucos e prisioneiros. Não sendo novidade de que rapidamente as instituições de caridade e os hospitais da época ficavam sobrelotados, o Hospital Bicêtre não foi exceção. Quais foram as principais novidades do Hospital Bicêtre ao nível da arquitetura? Para fazer essa análise, foi importante recorrer à obra de Charles Viel, que foi arquiteto do Hospital Geral e, a partir de 1780, membro das Obras Públicas. No seu manual, o arquiteto faz um levantamento sobre as principais alterações de diversos edifícios públicos. Em relação a Bicêtre, Viel refere com alguma relevância as seguintes transformações: as obras do poço d'água, a construção dos esgotos e a transformação dos calabouços subterrâneos. Bicêtre usufruía de uma esplendorosa paisagem em um campo aberto, mas encontrava-se afastado tanto do rio Sena como do rio Bivière, a cerca de 6 km da capital. Teria sido construído numa encosta a uma posição elevada e o número de residentes em 1789 excedia a sua capacidade, com cerca de 4.500 internos, incluindo os prisioneiros. É então, sob o conjunto de todos estes elementos, que se reúne a necessidade de uma obra de remodelação das infraestruturas sanitárias e do abastecimento, que são particularmente necessárias por não responderem à nova demanda. No tempo em que o arquiteto Boffrin era o responsável pelas obras públicas, foram identificados em Bicêtre vários problemas ao nível dos esgotos e do abastecimento de água. Havia 2 pequenos poços e uma rede de esgotos que se revelou insuficiente perante o aumento constante dos residentes. Dada esta necessidade, Boffrin projetou em 1733 um poço que ficou conhecido como o Grande Poço de Bicêtre, com 58 metros de profundidade e 5 metros de diâmetro. Este grande tanque tinha a capacidade para armazenar mais de 1 milhão de litros de água, justamente elogiado pelas suas dimensões e pela abundante e considerável fonte de água que passou a fornecer ao hospital.
Para ser utilizado eram necessários 24 homens. Pode-se imaginar que entre estes estariam os doentes mentais que apresentassem capacidade física. Revezavam-se entre as 5 da manhã e as 8 da noite, a fim de fazer mover o carrossel e poder fazer subir os baldes que seriam posteriormente drenados no enorme tanque de reserva. Mais tarde, em 1781, o trabalho humano foi substituído por cavalos e, finalmente, em meados do século XIX, foi instalado um motor a vapor, que esteve em operação até 1903. Relativamente aos esgotos, que pretendia evacuar todo o tipo de sujeira, este serviço era assegurado pelos canais abertos construídos ao longo da encosta, o que seria fácil pela inclinação do terreno. O arquiteto Boffrin, depois de ter estudado a situação do local, cuja inclinação do terreno favorecia, reconheceu a possibilidade de construir aquedutos subterrâneos que se cruzavam no espaço do hospital e se encontravam fora do recinto, a céu aberto, numa única calha, vazando para uma fossa. Esta distribuição de esgotos pareceu adequada para o momento, mas devido ao crescimento do hospital, o depósito de lixo também aumentou e começou a obstruir os canais e a acumular focos de contaminação e odores. Então, quando Charles Viel assume o cargo de arquiteto principal do Hospital Geral, em 1780, dá prioridade a esta reconstrução. Inicialmente, propôs um canal único de grande dimensão, que percorria cerca de 3 km subterrâneos até chegar ao rio Sena, mas pareceu inviável aos olhos da administração e logo foi rejeitado. O projeto aceite foi a construção de 3 fossas ligadas por canais subterrâneos. Essas fossas seriam construídas na planície do Vale. Toda a obra concluiu apenas em 1789, que incluiu as diversas remodelações na parte exterior e as diferentes adaptações no interior de todos os edifícios do complexo hospitalar. Em relação aos calabouços, parece ter surgido de uma necessidade de dividir os residentes, que se encontravam empilhados e largados pelo hospital. A sua acumulação era confusa e variada. Por esse motivo, decidiu-se em 1737 separá-los por 5 categorias. A primeira diz respeito aos detidos, que seriam postos na prisão e nos calabouços, ou seja, tanto os loucos severos como os internados por ordem do rei seriam colocados nas celas. A segunda categoria corresponde aos pobres bons, que diz respeito aos pacientes com capacidade de trabalhar e que podem produzir serviços em função das necessidades do hospital. Lembram-se do poço movido a homens? A terceira categoria é reservada aos paralíticos e amputados. A quarta, para os alienados e os loucos impassíveis. Ou seja, tanto a terceira como a quarta categoria eram considerados inúteis. E a quinta categoria, para os doentes venéreos, convalescentes e crianças em sistema de correção. Mas é interessante olhar a primeira categoria. Foi para estes que se construíram os calabouços subterrâneos, com celas de encarceramento. No entanto, é de referir que a categorização facilitou a divisão de novas áreas e espaços, que passariam a estar mais adequados às diferenças que foram identificadas entre os pacientes. Ou seja, foi uma iniciativa que contribuiu para uma maior segurança dos pacientes, separando os violentos, os contagiosos, os mais novos e por aí. E com isso, surgiram novas estruturas e novas construções que procuravam corresponder a essas diferenças. É o caso dos calabouços. Embora equivocados na sua intenção, de acordo com a mentalidade que surge alguns anos mais tarde, o aprisionamento dos loucos parecia ser a resposta adequada. Por isso, o arquiteto Boffrin desenhou um plano que envolveu a construção de 8 masmorras subterrâneas, no meio do pátio principal da prisão de Bicêtre, onde se confinava assassinos, condenados à morte e se misturavam loucos agitados com presos considerados perigosos e instáveis. Para se chegar aos corredores das masmorras, teria de se descer cerca de 5 metros. As celas eram escuras, pouco ventiladas e muito úmidas. Este lugar foi palco de muitas histórias e alvo de muitas denúncias sobre as atrocidades vividas pelos prisioneiros e pelos doentes mentais que ali passaram. Por isso, as 8 masmorras da prisão de Bicêtre foram demolidas em 1788, por ordem da administração do Hospital Geral, sob a direção do arquiteto Charles Viel. Entretanto,
A França prepara-se para entrar na última década do século XVIII, mas é surpreendida por uma série de eventos que irão definir uma nova estrutura para o próprio país e, por consequência, definir também uma nova gestão em todas as instituições públicas. Esta década é compreendida por muitos historiadores como o período da entrada da Idade Contemporânea, que é essencialmente marcada pela Revolução Francesa, que inicia em 1789 e tem uma duração de cerca de 10 anos. Mas esta passagem não foi pacífica, principalmente para os hospitais, asilos e para as prisões, como o caso da Bastilha, sendo difícil atravessar este período sem referir as invasões e massacres que eram frequentes. Um evento marcante para Bicêtre foi o de setembro de 1792, descrito por muitos autores da época como a carnificina humana mais longa e sangrenta da história de França. Um conjunto de invasões que duraram 8 noites e 8 dias, de consecutivos ataques e assaltos aos hospitais, asilos e prisões de Paris e arredores, onde se praticaram vários atos de violência extrema, incluindo presos, loucos, crianças, tudo sem critério. No caso de Bicêtre, foi documentado cerca de 1000 assassinatos. Entretanto, no decorrer da Revolução altera o poder administrativo e, a partir de setembro de 1793, por decreto de convenção, Philippe Pinel foi nomeado médico-chefe do asilo de Bicêtre. A passagem de Pinel por Bicêtre foi muito curta. No entanto, as suas ideologias e os cuidados que introduziu na relação com os doentes teve grande influência, tornando-o pioneiro do tratamento humanizado e o primeiro em França a libertar o louco das correntes. Uma prática terapêutica que parecia improvável, mas que se revelou eficaz. Contudo, é no Hospital Salpêtrière, o Hospital das Mulheres, quando Pinel passa a exercer funções a partir de 1795, que se torna famosa a queda das correntes com a libertação dos loucos agitados. Quanto a Bicêtre, a verdade dita é que quando Pinel saiu do hospital, os loucos voltaram a ser acorrentados e presos nas celas. Apesar da sua má reputação relativamente aos edifícios prisionais e à forma de como tratavam os pacientes insanos, Bicêtre permanece ligado ao sistema de encarceramento e aprisionamento até 1836, quando mais de 500 prisioneiros foram transferidos para a prisão de Bagne de Toulon e para a Petit de Roquette, a primeira prisão criada para crianças. Nesse entretanto, em 1824, com a recente renomeação de Hospício dos Homens Velhos, uma deliberação do Conselho Geral de Hospícios ordenou a demolição de alguns edifícios e a construção de novos, demolindo parcialmente todos os edifícios sem interesse, nomeadamente parte das divisões prisionais, atribuindo uma nova configuração aos edifícios dos insanos. Estas iniciativas partem essencialmente de um dos sucessores de Pinel, o Dr. Ferros, que apostou na qualidade dos espaços, em benefício da circulação livre, a boa ventilação, iluminação e criando alguns jardins e quintas para trabalho agrícola. Sem esquecer que Bernardino Gomes, o médico alienista português, visita o hospital neste período, em 1842, mas não parece muito impressionado. Em 1885, é atribuído o título de Hospício de Bicêtre e 5 anos mais tarde abre portas a um programa de ensino especial, a Fundação Valais, que ainda está em funcionamento, para alunos com idades inferiores a 18 anos com atraso no desenvolvimento. Com tantas funções que este espaço teve, na sua versatilidade inesperada, que caracteriza este edifício ao longo de quase 300 anos, Bicêtre volta a abrir portas aos militares de guerra, em 1916, desta vez destinado a militares reformados da Primeira Guerra Mundial e doentes de tuberculose. O sanatório de Bicêtre, que foi posteriormente encerrado em 1935. A partir de 1950, com a saída gradual dos residentes do Hospício de Bicêtre, o hospital moderniza-se, com a construção de novos edifícios e adquire uma configuração de diversas modalidades médicas, entre essas os serviços de psiquiatria. Nos anos 70, adquire um novo edifício e abre portas a novas unidades. Atualmente, o complexo hospitalar de Bicêtre oferece uma variedade de especialidades, tanto para adultos como para crianças, tendo a partir de 2020 criado uma parceria com uma universidade. Então é isso, este é o canal Louca História
E se gostas destes assuntos, já podes assistir aos primeiros acontecimentos em Inglaterra. Dá uma vista de olhos no canal e inscreve-te, porque há muitas mais novidades. E o próximo vídeo vai ser sobre um hospital psiquiátrico exclusivo para mulheres, com acontecimentos que, no mínimo, são impactantes para a história da psiquiatria e da arquitetura. Um abraço e vemo-nos no próximo vídeo.